Ok, turma, que bom. Pessoal, retomando. 8 participantes. 9. Dez participantes. Tela sendo compartilhada. Aqui, gente, o processo de gravação ó, ainda é 47%. Demora que não é brincadeira. Certo. 10. Nós estávamos com 15. 5 aí não retornaram. Já deu 5 minutos, turma. Guarda só um minutinho, porque às vezes eu sei que tem gente que tem uma conexão que não é tão boa, e aí dá sempre um probleminha, enfim. Opa. Ok, turma. Certo. Ok, turma. 11, né? Já guardamos o que pudemos, né? Então, vamos lá. Então, voltando, tá? Tela sendo compartilhada direitinho. Se não estiverem vendo, tiverem algum problema, vocês falam, professor, não estou vendo, não está aparecendo, enfim, mas aqui mostra que está sendo compartilhado. Ok, turma. Então, retomando aqui, a proposta de intervenção, tá? Exige, tá? O INEP exige que nós respeitemos os direitos humanos. E para isso é interessante que a gente saiba o que seriam esses direitos humanos, né? Certo? O que seria esse desrespeito aos direitos humanos? O que é considerado desrespeito aos direitos humanos? A prova de redação do Enem sempre assinalou a necessidade de o participante respeitar os direitos humanos, e essa determinação está na matriz de referência da redação do Enem. Conforme a matriz, as redações que apresentarem proposta de intervenção que desrespeitem os direitos humanos serão penalizadas na competência 5. Pode-se dizer que determinadas ideias e ações serão sempre avaliadas como contrárias aos direitos humanos, tais como defesa de tortura, mutilação, execução sumária e qualquer forma de justiça com as próprias mãos. Isto é, sem a intervenção de instituições sociais devidamente autorizadas, o governo, as autoridades, as leis, por exemplo. Incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica ou socioeconômica. Explicitação de qualquer forma de discurso de ódio voltado contra grupos sociais específicos. Para a avaliação das relações, são considerados os seguintes princípios norteadores dos direitos humanos,
pautados no artigo 3º da Resolução número 1 de 30 de maio de 2012, o qual estabelece as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade, sustentabilidade socioambiental. Há também algumas ideias e ações contrárias aos direitos humanos que estão mais diretamente relacionadas ao tema da prova. Assim, com relação ao tema de redação proposto, na edição de 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, foram consideradas propostas que desrespeitam os direitos humanos, as que incitavam tortura e cárcere privado a pessoas que faziam uso do controle de dados para manipulação, que promoviam censura e vigilância em massa, que impediam a liberdade de acesso à informação e comunicação de qualquer pessoa ou grupo, e que negavam direitos humanos a qualquer pessoa. Olha só, turma, uma vez eu estava conversando com vocês, eu não sei se vocês lembram, eu falei sobre a questão de uma redação que era a violência nos estádios de futebol. Alguém lembra quando eu falei sobre isso? Quem poderia recordar? Que eu falei que era sobre as formas as propostas de intervenção, as formas de conclusão, que eu achei das coisas mais absurdas. Eu falei bastante sobre isso, que nas respostas, nas conclusões, né? Nas redações eu encontrei conclusões do tipo... Dizendo que era para ir na casa de cada torcedor. Exatamente. E tinha outros que eram para descer o cacetete no pessoal que estava cometendo atos de violência para ver se era bom. Uma série de fatores, tiveram muitos, mesmo assim, que ofendiam os direitos humanos, que falavam em tortura, enfim. E aí o Enem, né, o INEP, ele disponibilizou alguns trechos de redações que levaram nota 0, né, por ferir os direitos humanos. E aí eles colocaram aqui os trechos que as pessoas colocaram na redação. Umas loucuras, umas coisas assim meio tensas, não vou dizer que é engraçado, né? Mas não deixa de ser pela cabeça da pessoa de colocar isso. A seguir são apresentados alguns exemplos de trechos de redações de participantes do Enem 2018 que levaram a atribuição de nota 0 na competência 5, por ferir os direitos humanos. Para reduzir essa manipulação em determinados locais, deveria ser cortado qualquer sinal de transmissão de internet. Assim, reduziria a influência de certos dados no comportamento desses usuários. Então, deveria ser cortado qualquer sinal de transmissão de internet. A pessoa não poderia ter acesso de jeito nenhum à internet. Para prevenir o cidadão de tal erro, as publicações, reportagens, notícias, etc., deve-se fiscalizar antes da publicação e, caso haja intervenção da notícia verdadeira ou censuras em ideias, o publicador deve ser punido com 1 ano. 1 ano de cárcere privado, sem direito a se comunicar com nada ou com ninguém através da internet. A pessoa não pode nem se comunicar com nada ou com ninguém. E cárcere privado. Você sabe que cárcere privado, você não sabe nem o que está falando. Temos que aprimorar uma lei, pois quem publicar notícias fake será preso ou taxado com multa rescisória e também será excluído da sociedade. Se publicar uma fake news, alguma coisa, a pessoa tem que ser excluída da sociedade. Misericórdia. Tá vendo, gente, o que pode acontecer? Eu fico pensando, meu Deus, a pessoa faz uma redação dessa, o que passa pela cabeça? Olha, vai ser excluído da sociedade. Aqui já não é uma forma legal de se começar. Uma solução para o problema, já não é. Uma solução para o problema é privar a internet para pessoas leigas e analfabetas que se deixam levar por qualquer vídeo e foto vista. Quer dizer que, meu Deus, o que tem a ver com relação à pessoa analfabeta? Ah, tu é analfabeto, se deixou levar para esse vídeo, então não tem mais direito à internet. Olha a loucura, gente. Uma solução para o problema é privar a internet para pessoas leigas. A pessoa leiga também não tem muito conhecimento das coisas, não. Priva a internet dela, não merece internet, não. Analfabeto também não merece internet. E que se deixa levar por qualquer vídeo e foto vista. Gente, que absurdo, cara. Olha só o que a pessoa vai colocar. Ainda bem que não está identificando nem nada, não tem, a gente não está criticando, a gente está analisando, não deixa de criticar, mas não tá nós estamos analisando de uma forma assim mais, como eu poderia dizer, mais
que eu poderia dizer, detalhista, analisando a questão de sentido, porque, gente, a pessoa colocar isso aqui, pelo amor de Deus, também é forçar, né? Quer dizer que a pessoa leiga analfabeta não tem direito à internet. Aqui se deixa levar por qualquer vídeo. Gente, qualquer pessoa pode se deixar levar por um vídeo, uma foto, depende muito do momento que você está vivendo, o que você está passando. Mas é estranho, não é não? Gente, olha, é, Deixa esse está todo errado. pois é, tipo assim, ó, eu não, Deixa esse está todo errado. é, eu particularmente, eu não me deixo levar por qualquer coisa, eu sei disso. Às vezes eu me orgulho muito, assim, eu sou muito feliz porque eu tenho um poder de autocontrole, não em todas as circunstâncias, quem dera. Mas eu sou muito consciente assim dos meus atos, das coisas que eu faço. Tanto que quando eu converso, eu falo, as pessoas notam, eu sempre tenho muita preocupação com as palavras. Eu sempre olho, não, eu corrijo logo. Tem coisas que me deixam assim preocupadíssimo. Eu tenho muita preocupação com as palavras, com o que eu vou falar e a minha forma de pensar e o que eu penso também. E muito consciente assim dos meus atos, consciência de tudo, assim, eu tenho uma mente muito forte, poderosa, graças a Deus. Por questões de ler bastante, por analisar bastante, por ser professor de redação, tudo isso. Mas quando se trata de saúde, gente, dependendo disso, eu até achava, né? A gente fala que eu tenho Opa, o vídeo aqui já pediu um lugar para acessar. Pronto. Já está resolvida a primeira parte. Eu, particularmente, como eu disse, eu tenho essa formação. Quando se trata com relação à saúde, é complicado. E realmente a saúde, quando se fala em saúde, pode ser a pessoa mais forte. Mas se ela tiver com um determinado medo, ou tiver uma brecha ali, ela perde a capacidade de raciocínio na mesma hora. Então, por isso que a mídia tem feito, né? Não vou falar qual mídia, vocês sabem, eu prefiro não citar. Não gosto de fazer essas referências com relação a citar nomes, citar A ou B, enfim, mas vocês sabem. Gente, o que ela faz é muito sensacionalista, muito forte, gente. Olha, para vocês terem uma ideia, esses dias, né? E eu tranquilo já, eu evito ver coisas sobre a questão do coronavírus, sobre tudo que o pessoal está passando, o pessoal tá falando, enfim. Eu procuro evitar. Só que um dia ali eu liguei a televisão, nem assisti TV aberta, pra vocês terem uma ideia. E nesse dia eu resolvi assistir TV aberta. Foi eu ligar, e aí quando eu fui ver, era só sobre o coronavírus. Algo que eu vi sobre o coronavírus, gente, eu saí assustadíssimo. Eu fiquei besta, como é que eu fiquei com medo, com pânico, preocupado. Eu me cuido, faço tudo, mas eu, caramba, eu fiquei assim, meu Deus. Fiquei logo na cabeça, se eu pegar um negócio desse, já morri. Eu vi assim um pânico instaurado que eu fiquei, gente, como é que eu vou me deixar levar por isso? Não pode. Eu não sou assim. Eu fiquei assim, de uma forma que vocês não têm noção. Eu fiquei assim, pensativo, desesperado. Tem muita gente que fica pensando nisso o tempo todo e prejudica a saúde mental. Exatamente aí que eu quero Eu chegar. sou essa pessoa. É aí que eu quero chegar. É Então, sério. Esses dias eu tava sentindo, eu saí pra sair de casa, e aí eu tava sentindo, eu passei acho que uns 2 dias com a minha garganta como se fosse inflamar. Aí eu comecei a pensar que eu tava com coronavírus, porque a minha irmã pegou e ela passou com uns 4 dias, porque parece que a bactéria fica na garganta, uns dias, alguma coisa assim. E aí ela pegou e passou 4 dias sentindo dor de garganta. Aí eu comecei a sentir, eu comecei a pensar, meu Deus, e se eu tiver com coronavírus? E se eu não estiver apresentando os sintomas certos? Meu Deus do céu, eu começava a ficar paranoica. E eu começava a assistir o jornal e começava a passar muita coisa, eu fui ficando doidinha. E aqui em casa, todo mundo com sintomas. Deus me livre. pois Vai é, querer com E papel o pai. é isso que, gente. E a pessoa fica paranoica de tanto limpar as coisas pra tentar não pegar. Gente, Preocupada aqui. Boa tarde, professor. oi, boa tarde, Léo. Gente, na verdade, tem gente que tá banhando com álcool, banhando mesmo. Aqui a gente tem Eu todo. tava pensando. Pode falar, professor. Não, aqui tem álcool gel, o álcool 70, ainda tem um produto que minha sogra trabalha numa clínica. Gente, vocês não têm noção, cara. E minha noiva ficou paranoica mesmo. Gente, é umas coisas assim que eu, meu Deus, não, ela só falta colocar aqui na entrada aqui das portas dos quartos, aquele bichinho que é tipo sprinkler, que joga aquela água, só que joga no álcool gel na gente. Cara, até doido. Gente, eu tô largando a cor só de álcool gel.
Eu já não tenho essa cor toda. Aí, realmente, só que aí, até então, é aquela vez que a gente vem tomando e tal, enfim. Só, gente, quando você assiste um jornal desse aí, o negócio é desesperador. Uma das coisas que eu tenho bastante medo, né? Que eu não acho legal, mas acho que se vocês conhecem, ou sabem, é o processo de hemodiálise. Eu não acho legal assim, no sentido que dá medo. Eu morro de medo disso aí. Que é o rim fazer, a máquina fazer o processo do rim, né? De filtrar o sangue. Então o sangue vai todo para a máquina e volta para a pessoa. Gente, eu morro de medo daquilo ali. Você não tem noção. E deveria até beber mais água por conta disso, já que eu tenho tanto medo, né? Eu bebo pouca água. É por período, por época. Tem época que eu bebo bastante água, tem épocas que não. E aí eu vi a reportagem e já tava falando, e para os rins, e tem que se fazer o processo de hemodiálise, não sei o que. Gente, tanta coisa. Aí parece que essa emissora, não sei, não vou falar por questões éticas, qual é, ela passou por um processo agora judicial, porque ela, com relação justamente pela classe médica, porque ela colocou muita coisa nessa reportagem recente, alarmante, que não é bem assim. Então, assim, não estava de acordo com alguns processos sanitários, processos de saúde, não estava falando a verdade. A verdade. Então, aí, poxa, pega o pessoal no desespero, faz todo esse sensacionalismo, e eu me pergunto, ou até sei, porque eu não quero entrar em questões políticas, porque eu odeio política, não nego para ninguém, não me envolvo nem A, nem B, direita, esquerda, não sei, eu não gosto nada disso, não gosto nada de envolvendo política, eu só quero que o Brasil esteja melhor e pronto. Não quero saber se o presidente está bom ou ruim, eu quero que esteja tudo bem e esteja melhor. Eu não discuto política nem nada disso. Então, aí eu não posso nem alegar, porque não faz parte do meu repertório, dizer, política é determinada emissora por questões políticas. Mas eu me pergunto, para que fazer isso, gente? Para que o jornal está fazendo isso? Por que o jornal O jornal por si só já é sensacionalista, mas por que fazer isso? Por que desesperar a população? Por que fazer com que a população entre em desespero, em pânico? Eu não entendo. Eu não consigo entender para que isso. Uma coisa é você passar informações, outra coisa é você deturpar as informações. Então, isso aí não é legal, não é interessante. Pois é, gente, é legal de falar sobre isso, porque isso aqui é a gente participar, ter esse repertório sociocultural, né? A gente trabalhar isso, a gente montar as nossas ideias, criar, né, o nosso conteúdo. Então, isso aí é interessante, a gente está debatendo sobre isso, mas com questões relativas a essa situação que nós vivemos. Eu nunca ia imaginar na face da Terra, eu nunca, jamais ia imaginar que ia chegar a um ponto que quando a gente comprar, né, os produtos do supermercado, a gente ter que higienizar todas as embalagens e a sacola com álcool e outros produtos. Eu nunca imaginei que a gente chegasse a... Ou então que pra gente sair só se for de máscara. Gente, eu não... Outro dia eu tive que dar banho de água sanitária nos ovos. Mas é estranho, né? Eu particularmente... o da máscara é legal porque minhas máscaras são de super-heróis. Aí eu acho legal, né? E, e é verdade, eu não tô brincando. Assim que eu vou mostrar pra vocês no videozinho aqui, no próximo horário. Tá? O negócio que é cara de super-herói. Sempre eu imaginei, né, quando eu era gurizinho, que eu ia poder. É gurizinho, a gente imagina tanta coisa, né? Que a gente pode ser super-herói e usar máscara, mas eu nunca pensei que fosse nessa ocasião, né? Enfim. Turma, Professor, diga, Léo, só uma pergunta. à vontade. Por onde que eu vou enviar as redações do bloco? Tem uma lacuna, tá? Ixi, mas se eu for mostrar pra você, peraí. Para mim aparece dessa forma, para vocês aparece diferente, tá? É no balcão de redação que envia. É o balcão de redação. Não é no balcão de redação, que tem balcão de redação, / redação. É só no balcão de redação, que tem lá embaixo. Uhum. Ó, aqui, ó, tá aqui a atividade que eu passei para vocês. E prorroguei aqui. Só que para vocês, eu não tem como eu olhar, gente, porque não aparece para mim igual para vocês, né? Para vocês é uma forma diferente que aparece. Assim. O meu aparece, ó, corrigir e editar. Tá? Deixa eu ver aqui, quem já entregou aqui, só para ter uma ideia.
tá? Ele tá abrindo aqui. Léo, tá aparecendo aqui, ó. Leonardo Alves, Bárbara, Ângela. Ah, mas aqui é os que faltam entregar, né? Tá aqui É, os que entregaram. Pra mim já parece diferente. Professor, qual é a redação mesmo que tá valendo nota do balcão? Nesse caso aqui, é só referente ao mês das atividades domiciliares, aquelas primeirinhas que a gente passou. Sim, sim. Qual é o mesmo tema que tá valendo nota? Gente, eu passo só olhando no plano de É pra estudo. mandar as 3, é? É a do erro Ou é- médio. É do erro, exatamente, Ah. é do erro médico. Exatamente. Tá lembrando disso E agora. não, as porque, tipo, outras? É tem pra a... mandar em outro lugar ou não? Ah, não, as outras vocês vão segurar um pouquinho. Eu vou fazer isso com vocês. Certo. Segurar um pouquinho, porque senão. Tu vai querer só a do erro médico, Do é? erro médico. Minha prioridade agora é Meu essa do erro Deus. médico, Eu fiz ontem. tá? Eu já enviei as outras. Não tem problema, porque eu quero só que vocês priorizem primeiro essa do erro médico. Não tem problema. Ah, já enviei. Não, tá ótimo, não tem problema. Eu só não quero é sobrecarregá-los, turma. Ah, eu não quero que vocês fiquem, meu Deus, eu tenho que mandar tanta redação e é muita coisa. Não. Eu quero que primeiro vamos focar em uma. As demais a gente vai recebendo. Ah, professor, Ai, eu recebo nas outras, não tem problema. Meu foco agora é nessa, certo? Eu não quero prejudicá-los, não quero que vocês estejam sobrecarregados. Ok, o galerinha? negócio é porque, não Sim. sei, parece que, sei lá, parece ter a sensação que eu errei a redação, sei lá. Turma, isso aí, turma, redação é aprendizado. Produzir é aprendizado. Aqui, ó. Eu prorroguei até 1º de junho, então tem tempo. Ah, professor, eu não fiz, não. Tá aqui, ó. 1º de junho até segunda-feira. Dá para fazer só uma redaçãozinha tranquila. Então dá para fazer direitinho. Muita gente não entregou, tem gente que ia entregar ainda hoje, mas já vai dar um tempinho para entregar. Então, não se preocupem, tá, turma? Ok. Que alívio. Alívio, graças a Deus. Não, eu sei, gente. Eu sei, nesse momento a gente tem que se ajudar, tem que ser mais compreensivo, tá? Tem que É. justamente. Porque, gente, eu nunca tive essa fama, graças a Deus, de ser carrasco, disso, daquilo, não. Eu, particularmente, sempre tive essa preocupação aí, graças a Deus, negócio, eu fico olhando, às vezes, tem pessoas que, tem prazer, eu reprovei não sei quem, eu fiz isso, aquilo, e eu não vejo graça nisso, eu não consigo achar isso legal, não, autoritarismo, essa autoridade toda, não. Claro, a gente tem que zelar pela ordem e disciplina, mas tem gente que exagera nesse aspecto. E, gente, como o pessoal disse, que me conhece, assim, rapaz, Maurílio, eu não te imagino com raiva. Pior que eu fico, né? Mas é difícil, graças a Deus, é difícil, gente. Eu ser um cara que, vou estar gritando, que eu vou estar brigando, xingar, isso nem faz parte da minha vida, do meu histórico, graças a Deus, né? Não antes de conhecer a Deus verdadeiramente. Antes o negócio era tenso. Hoje posso dizer que, então, graças a Deus, não tem essa. Maurílio ficou louco, doido, brigou, gritou e não sei o que, gente. Deus me livre, espero que isso nunca aconteça. Eu peço muito a Deus, porque e não é simplesmente até eu reclamando com alguém já não parece que eu tô reclamando, né? Isso, eu espero que também vocês tenham verdadeiramente essa imagem, acreditem nisso, porque não gosto de estar brigando não, gente. E eu evito, são duas coisas que eu evito barraco e evito fila. Eu não suporto fila, gente. Eu não furo, mas eu prefiro nem ir pra fila. Tem que pagar o negócio, vai pagar juros se não enfrentar a fila. Coitado de mim, lá vai os juros tendo que pagar. Eu não gosto de fila não, certo? São coisas que as pessoas que me conhecem bem, sabem muito bem sobre alguns aspectos. Primeiro, eu não enfrento filas. Segundo, eu não xingo, certo? Terceiro, não armo barraco. E quarto, uma das coisas que eu mais gosto é brownie. Então, as pessoas que realmente me conhecem sempre vão saber disso, certo? Então, vamos lá, galerinha. No Brasil, as leis são frágeis, deveriam ser mais rigorosas, punir pessoas que fazem mal para as outras pessoas. Quando digo punir, quero dizer deixá-lo preso sem direitos. Eita, a pessoa não tem direito a nada, nem água, nem comida, nada. É deixar preso sem direito, tá vendo? Então eles colocaram os exemplos aqui, turma, e foram bem fortes, bem pesados, né? Beleza. Em resumo, na prova de redação do Enem, quaisquer que sejam os temas propostos para o desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo, constituem desrespeito aos direitos humanos propostos que incitam as pessoas à violência, ou seja, aquelas em que transparece a ação de indivíduos na administração da punição, por exemplo. As que defendem a justiça com as próprias mãos, tá?
Por isso, não caracterizam desrespeito aos direitos humanos as pessoas de pena de morte ou prisão perpétua, uma vez que conferem ao Estado a administração da punição ao agressor. Se você falar em pena de morte ou prisão perpétua, isso não traduz em direitos humanos, por quê? Porque tem uma ação legitimada do Estado, mas tem que falar sobre isso, se for o caso. Essas punições não dependem de indivíduos, configurando-se como contratos sociais cujos efeitos todos devem conhecer e respeitar em uma sociedade. O quadro a seguir apresenta os 6 níveis de desempenho que serão utilizados para avaliar a competência psíquica nas redações do Enem em 2019. Tem um filme, eu lembrei sobre essa questão aqui, retomando sobre a questão de pena de morte, tem um filme muito bom, A Vida de David Gale, que é um professor universitário, que ele é acusado de ter assassinado a amiga, professora, trabalhava com ele, e vai para o corredor da morte, pena de morte. E aí tudo leva a ter que provar a inocência dele, certo? Se ele realmente matou. E aí ele é um professor que justamente, professor universitário, que prega que a pena de morte, ela é falha. Prega que a pena de morte é falha. E é muito louca a história, é muito interessante, tá? Eu não sei se ganhou Oscar, mas é interessante vocês procurarem, tá? Por esse filme. E ele fala justamente essa questão das falhas da pena de morte. E, na verdade, a pena de morte é falha sim. Certo? Até porque se fosse aplicar no Brasil, infelizmente, a gente sabe como é a realidade. Pode ser que só quem fosse pobre, negro, classe menos favorecida, seria de fato punido e morto. E fora as questões de imputação de um crime, as questões de forjar, né, um crime. Ok. O quadro a seguir apresenta os 6 níveis de desempenho que serão utilizados para avaliar a competência 5 nas redações do Enem em 2019. Vamos ver quem ganharia esses 200 pontos. Quem elabora muito bem a proposta de intervenção detalhada. Estão vendo aqui, ó? Então, vocês estão vendo que bem aqui tem, ó, detalhada. Gente, eu fico tão chateado quando eu não consigo pegar a letrinha toda. Detalhada. Relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. 200 pontos. Mas olha bem aqui, ó. Elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema e articula a discussão desenvolvida no texto. Notem que aqui tem detalhado e aqui ele não detalha. O fato de não detalhar, tu já perde 40 pontos. Pode fazer muito bem, mas tu não detalhou, deixou algo vago, alguma lacuna, pergunta a ser feita, então tu já perdeu 40 pontos. Elabora de forma mediana a proposta de intervenção relacionada ao tema e articular a discussão desenvolvida no texto. Então, poderia ter colocado mais coisas na proposta de intervenção, 120 pontos. Não detalhou, né? Continuou com 120 pontos. Então, já sabe, olha só a diferença daqui para cá. 80 pontos. Elabora de forma insuficiente a proposta de intervenção relacionada ao tema ou não articulá-la com a discussão desenvolvida no texto. 40 pontos. Apresenta a proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. 0 ponto. Não apresenta proposta de intervenção, apresenta proposta não relacionada ao tema ou assunto. Então, não... Gente, você pode redigir muito bem, pode passar uma informação, uma conclusão excelente, olha só, conclusão, mas não quer dizer que essa conclusão ela esteja de acordo com o gênero dissertativo argumentativo, porque tem a redação só do dissertativo expositivo. Então, o que você fez ali pode ser que não tenha relação. Então, você zera e nem sabe, porque só passou informação, não fez uma proposta de intervenção. Recomendações gerais. Para alcançar bom desempenho na prova de redação do Enem, você deve, antes de escrever seu texto, fazer uma leitura cuidadosa da proposta apresentada, dos textos motivadores e das instruções, a fim de que possa compreender perfeitamente o que está sendo solicitado. O que seria o que está sendo solicitado? Qual é a problemática? Sempre façam a pergunta para o texto de apoio. Qual é a problemática? O tema da redação sempre vem acompanhado, na proposta, de textos motivadores. Em geral, são textos em linguagem verbal e em linguagem não verbal, imagem, que remetem ao tema proposto, a fim de orientar sua reflexão. Assim, para elaborar uma redação de qualidade, tá? Já deu aviso aqui de 10 minutinhos, não se preocupem.
tá? O Zoom aqui já avisou de 10 minutos. Assim, para elaborar uma redação de qualidade, você deve seguir as seguintes recomendações. São coisas que eu sei que vocês já fazem, mas a gente não pode deixar de reforçar. Leia com bastante atenção o tema proposto e observar a tipologia textual, certo? Que é interessante, uma tabela de tipologia textual, tá? Que é aquela que fala sobre gêneros dissertativo, expositivo, né? Argumentativo, narrativo, injuntivo. Então, o Enem, ele pede a dissertativo e argumentativo, o tipo textual, né? A tipologia textual. Leia os textos motivadores, observando as palavras ou fragmentos que indicam o posicionamento dos autores. Identificar em cada texto motivador, se for o caso, a tese e os argumentos apresentados pelos autores. Refletir sobre o posicionamento dos autores, dos textos motivadores e definir com muita clareza qual será o seu posicionamento. Ler atentamente as instruções apresentadas após os textos motivadores. Definir um projeto de texto em que seja planejada a organização estratégica da sua redação a fim de defender o ponto de vista por você escolhido e apresentar uma proposta de intervenção ao problema abordado. Então, nós vamos fazer isso aqui hoje, né? Essas são as sugestões de abordagem. Vamos debater bastante determinado assunto. Eu vou colocar em forma de votação, tá? Definir um projeto de texto. Nós vamos, não agora, mas quando voltarmos do intervalo. Enem, redação, deixa eu ver se aqui. Não, isso aqui foram os temas passados, que já foram trabalhados em todos os Enems desde 1998. Vou abrir mais uma aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Tem esse tema aqui, gente, interessante. Habilidades e competências para as profissões do futuro. Eu já trabalhei com vocês sugestões de abordagem desse tema aqui, gente? Alguém lembra? Porque são tantos temas que... Acho que Não, né? Tá aqui. Esse é legal pra gente trabalhar. Gostei. Pronto. Esse é do próprio site do Imagine, quando nós voltarmos do intervalo. Quando eu voltar do meu intervalo e vocês do recreio de vocês, tá? A gente trabalha isso aqui, ok, galerinha? Vamos voltar aqui para a cartilhazinha. Definir um projeto de texto em que seja planejada a organização estratégica da sua redação, a fim de defender o ponto de vista por você escolhido e apresentar uma proposta de intervenção ao problema abordado. A proposta de redação do Enem, as propostas de redação do Enem solicitam aos participantes que redigam um texto dissertativo argumentativo, segundo a modalidade de escrita formal da língua portuguesa, sobre um determinado tema. Assim, você deve considerar os seguintes pontos. A tipologia textual definida pela proposta é o texto dissertativo argumentativo. Com base na situação problema, você deverá expressar sua opinião, ou seja, apresentar uma tese. Para tal, você poderá se inspirar nos textos motivadores, mas sem copiá-los, pois eles devem ser entendidos como instrumentos de fomento de ideias, para que cada participante possa construir o seu próprio ponto de vista. Nos parágrafos seguintes, você deverá apresentar argumentos e fatos em defesa de seu ponto de vista com coesão e coerência. O texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Assim, fique atento à estrutura dos períodos, à acentuação e à ortografia das palavras, ao emprego adequado do hífen, das letras maiúsculas e minúsculas. A pessoa pensa que não faz diferença, faz, gente, ó. A questão, porque aí você já está naquela competência 1, tá? Então faz diferença a questão de utilizar corretamente letras maiúsculas e minúsculas. A separação silábica, a translineação, a regência e a concordância, nominais e verbais, a pontuação, ao paralelismo sintático, ao emprego dos pronomes e da crase, a adequação à escrita formal da língua portuguesa, sem formalidades e marcas de oralidade, bem como a adequação vocabular. Em suma, demonstre o domínio do código escrito. O texto definitivo deve ser escrito à tinta. É claro, né, gente? É porque eles querem falar que não pode ser com lápis, tá certo? Na folha própria, em até 30 linhas. A redação com até 7 linhas será considerada texto suficiente e receberá nota 0. Tá? Então, se ele disse até 7 linhas, quer dizer que o mínimo não são 7 linhas, o mínimo são 8 linhas. Abaixo disso é que é zerado. Também é atribuído nota 0 à redação que isso aqui é meio que um review, né? Um replay do que a gente viu durante a cartilha. Também é atribuída nota 0 à redação que fuja ao tema ou à tipologia textual, isto é, que não seja um texto dissertativo argumentativo. Desrespeite a seriedade do exame. Apresente cópia integral de textos da prova de redação e o do caderno de questões. Apresente impropérios, nós já vimos, são os protestos, reclamações, desenhos ou outras formas
propositais de anulação em qualquer parte da folha de redação. Parte deliberadamente desconectada do tema proposto, assinatura, nome, apelido, codinome ou rubrica fora do local devidamente designado para a assinatura do participante. Seja escrito predominantemente em língua estrangeira. Né? Então, são recomendações. E aqui nós temos a amostra de redações nota 1000 do Enem 2018. Tá? Vocês, eu não sei se entre vocês, tá? Vocês têm grupos de WhatsApp, eu não sei como é que tá a situação de vocês. O que eu acho interessante é que vocês pesquisem, tá? Quem conseguiu, não sei se foi alguém da turma de vocês que conseguiu baixar essa cartilha e jogou no grupo pro Fui pessoal. eu. Foi, Até né? enviei pra ele. Ótimo. Então, boa, Carol, que bom. Então, gente, se vocês têm, eu peço que vocês estudem bastante essa cartilha, leiam ela inúmeras vezes, entendendo. Olha que eu já li com vocês e expliquei, né? Estou explicando. Mas eu peço que vocês, de fato, se empenhem nisso, tá? Olha só, vou ler só essa partezinha aqui, tá? Para esta cartilha foram selecionadas e comentadas algumas redações que receberam a pontuação máxima, 1000 pontos, na edição de 2012 do Enem, por terem cumprido todas as exigências relativas às 5 competências. Estes textos contêm uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, competência 5. Apresenta as características textuais fundamentais, como o estabelecimento de coesão, coerência, informatividade, sequenciação, entre outras competências, né? Como 2, 3 e 4. E demonstra o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, competência 1. Esse domínio pode ser comprovado pelo cumprimento dos princípios de organização frasal, pela adequação às convenções da escrita, às regras gramaticais e à escolha vocabular, bem como pela utilização de linguagem formal apropriada ao registro esperado no texto dissertativo argumentativo. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita foram aceitos somente com excepcionalidade e quando não caracterizaram, ou seja, tudo isso aqui, ó, são as competências que nós vimos, eles estão só traduzindo de uma forma direta aqui. Nem trazendo, estou só sintetizando, juntando aqui. Seguem a proposta de redação e as redações de nota 1000 com seus respectivos comentários. E aí, a partir desse momento, nós temos aqui a proposta com as devidas instruções, os textos motivadores, tá? Isso aqui foi a de 2018, que tinha como tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O Enem, ele gosta muito dessa questão, turma, de tecnologia. Quer ver? Temas passados aqui. Vamos lá. Em 2004, falaram sobre tecnologia nos meios de comunicação. Em 2011, falaram em tecnologia através das redes sociais. Viver em rede no século XXI. Limites entre o público e o privado. Audiolibras. Tecnologia de novo. E manipulação de comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet. Tecnologia de novo. Eles gostam muito de falar sobre algo que abrange a tecnologia. Então, tivemos essa proposta de intervenção acerca da tecnologia. E nós vamos ler, logicamente não agora, quando voltarmos, no nosso roteiro, quando voltarmos do intervalo, tá? Já vai dar certinho o intervalo aqui com 1 minuto que vai cair o Zoom. E nós iremos ler algumas redações, vamos comentar, vocês vão participar, comentar sobre isso. Depois nós vamos partir para o nosso projeto de texto com as sugestões de abordagem do tema, né? Sobre a habilidades e competências das profissões do futuro. O Zoom vai já cair, tá? E aí vocês vão pro intervalo de vocês e nós retornamos às 4h30. É isso, são 20 minutos de intervalo, são 4h10, 4h10 a 4h30. Então, às 4h30 nós retornamos. Ok, turma? Então, só aguardar e vamos parar nessa partezinha aqui direitinho. E aí a gente volta, retorna às 4h30 para